Você aí, sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao 4º episódio da Rádio Piquete em Diálogo. Meu nome é Nathalie Escobar e eu estou acompanhada pelo pesquisador e jornalista Hércio Sena. Olá, Nathalie. Olá, Rogério. Olá, espectador. Olá, ouvinte. O convidado de hoje é o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, que também é professor de matemática, Rogério Correia. E ele também integrou a CPMI do 8 de janeiro, sobre o que vamos conversar hoje. Muito bem, agradecer aí, viu, Nathalie, o convite seu, do meu amigo, o professor Hércio. Eu e Hércio somos amigos desde década de 80, né? Década de 80. Fundação do Partido dos Trabalhadores, depois da Central Única dos Trabalhadores, Sindiúti. Então, prazer estar com o Hércio aqui de novo e com a Nathalie. Obrigado. Que bom, Rogério. Esse momento que a gente está começando aqui hoje, nosso diálogo, é a Rádio Piquete, é um programa, né, de extensão e de pesquisa do curso de comunicação da PUC Minas, e a gente trabalha com a crítica do jornalismo político. E, óbvio, em alguns momentos, quando a gente faz a Rádio Piquete em Diálogo, a gente aprofunda esses temas que estão no jornalismo político. E hoje nós vamos conversar com você, uma honra te receber aqui, né? Um prazer. E nós gostaríamos de falar sobre a CPMI e qual que é a importância dela para a democracia brasileira. A gente tem ouvido falar em várias outras CPMIs, algumas com resultados assim, muito importantes no processo de democratização do Brasil. Como é que você vê esse instrumento para a consolidação da democracia no Brasil? Bem, eu acho que a pergunta é importante a gente aprofundar nesse tema, porque fica uma certa visão de que CPMI ou CPI tudo dá em pizza e que não tem implicâncias futuras. É o que não condiz com a verdade. Às vezes você faz uma comissão parlamentar de inquérito, tem uma série de conclusões, mas ela pode não ir para frente, dependendo também do Poder Judiciário. Eu vou citar, por exemplo, a CPI da Covid, que foi feita no Senado durante o governo Jair Bolsonaro, e que fez revelações importantíssimas para o Brasil, especialmente que aquela pandemia de Covid-19 acabou se transformando no Brasil num genocídio devido à política equivocada do governo Jair Bolsonaro, o descaso com a ciência, enfim, o descaso com a vacina, a troca da vacina pela cloroquina, foram muitas denúncias. Depois, na Procuradoria-Geral da República, o procurador ele não encaminhou aquele relatório para o Supremo Tribunal Federal. Então, não foi uma pizza do Congresso Nacional do Senado, mas uma deliberação da PGR que acabou prejudicando, inclusive, as investigações. Aliás, neste caso, está se retomando, e acho que a próxima PGR vai acabar enviando ao Supremo também o relatório daquela CPI do Covid. Neste caso agora, eu queria dizer que nós já vamos, para se ter importância desta CPMI que nós fizemos do 8 de janeiro, ou CPMI do golpe, da tentativa de golpe no Brasil, nós já vamos fazer terça-feira, fica essa notícia aqui de primeira hora para vocês, vamos fazer a entrega para o Supremo Tribunal Federal já para o ministro Alexandre de Moraes, amanhã, terça-feira à tarde. Ele vai receber os parlamentares membros da CPMI e nós faremos a entrega do relatório. Ou seja, é um relatório que tem uma definição política clara do Congresso Nacional. Houve no Brasil uma tentativa de golpe. Esta versão que os bolsonaristas tentaram dar, que ali foi apenas um ato e que extrapolou deste ato em algumas violências, mas que fica limitado àquele evento do dia 8, não condiz com aquilo que nós investigamos. Houve uma tentativa de golpe e, olha, eu digo para vocês, foi por um triz que nós não tivemos a abolição da democracia no Brasil e a instalação de um governo autoritário. Felizmente não havia clima político e não houve também participação, como eles esperavam, de setores sociais amplos que garantisse o planejamento do golpe, cujo principal ator era Jair Bolsonaro. Mas qual a importância que tem este ato? É um reconhecimento do Congresso Nacional dessa tentativa de golpe. É você entregar ao Supremo Tribunal Federal uma série de provas e de análises que, somados às provas da Polícia Federal, porque a CPI ela faz indicativo de indiciamento. A partir daí, o Supremo, a Polícia Federal, acumularão mais provas. E, a partir daí, eles poderão, então, fazer a penalização conforme a lei. Mas a gente já sinaliza do Congresso Nacional que houve uma tentativa séria de golpe, que é para não se anistiar aqueles que tentaram o golpe.
Por isso nós nos preocupamos muito com os autores intelectuais, vamos dizer assim, aqueles que foram os proponentes, os cabeças do golpe, as cabeças pensantes. Então, em torno de Jair Bolsonaro havia um núcleo duro do golpe. É este que nós mostramos e propusemos que eles sejam indiciados para ter a penalização necessária. É claro que aqueles que quebraram, mesmo os que financiaram, já existem muitas provas da Polícia Federal e do Supremo. Agora, esse núcleo duro do golpe é a primeira vez que a gente aponta quem são e como que eles agiram politicamente para que isso ocorresse. Bom, para poder contextualizar o nosso tema, né, como que você analisa o 8 de janeiro e qual que é a importância da CPMI em volta desse evento? Bem, então vamos um resumo muito rápido disso, mas essa tentativa de golpe que a gente diz, nós fizemos uma análise cronológica. Nós poderíamos ter pegado desde antes até do ex-presidente assumir, Jair Bolsonaro, mas nós pegamos a data de 7 de setembro de 2021. Mas antes disso, vamos lembrar que o filho dele, deputado Eduardo Bolsonaro, já dizia que, se fosse necessário, fecharia o Supremo Tribunal Federal com um cabo, 2 soldados e um jipe. Já era uma sinalização de que eles não amavam muito os poderes do sistema democrático. E depois, durante todo o processo, se atacaram as urnas eletrônicas. Bolsonaro fez isso demais, o voto era impresso, não valia. Tem aquela reunião que ficou conhecidíssima com os embaixadores, onde ele avisou os embaixadores de vários países que no Brasil, se não tivesse voto impresso, ele não aceitaria o resultado eleitoral. Por isso, ele ficou inelegível já pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas a data de 7 de setembro de 2021 foi aquela onde ele chamou os seus apoiadores mais radicalizados com uma manifestação em Brasília e outra em São Paulo. Aquele dia em Brasília ninguém dormiu. A expectativa é que eles dessem ali, viesse a possibilidade de um golpe de rompimento com o Supremo Tribunal Federal. O número de pessoas foi menor do que ele queria. E não houve respaldo político dentro do Congresso. O Centrão também não aderiu àquilo. Então, tendo minoria e não tendo a participação que eles queriam, Bolsonaro fez os 2 atos e lá em São Paulo ele fez mais ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Foi quando ele chamou Alexandre de Moraes de canalha e disse que não mais aceitaria o que fosse votado ou que fosse, enfim, decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A partir dali, as ameaças elas ampliaram. Fizeram a tentativa de substituir o voto impresso, o voto eletrônico pelo voto impresso, foram derrotados na Câmara, com muita ameaça na Câmara de Deputados, para que votasse aquilo ou não teria validade as eleições, e aí foram várias tentativas. Eu diria que durante o período eleitoral foi uma gastança enorme, tudo contrário à lei, inclusive orçamentária. No segundo turno nem se fala, e ainda tentaram, através da Polícia Rodoviária Federal, não deixar uma parte do Nordeste votar. Isso ficou muito comprovado na CPMI através do Silvinei Vasque, que era o superintendente-geral da Polícia Federal. Eles tinham a lista das cidades que era para mandar a Polícia Rodoviária não deixar votar. Então foram várias tentativas também de intervenção na própria eleição. E após a derrota isso se intensificou. Aí nós tivemos, vou citar aqui alguns exemplos, o dia 12, que foi o dia da diplomação do presidente Lula, onde eles tentaram invadir a sede até da Polícia Federal. Já ficaram quase um mês nas estradas, com atos muito violentos, sem a Polícia Rodoviária Federal, retiraram de lá, e na porta dos quartéis aqui em Belo Horizonte, nós vimos ali na Raja Gabale, um movimento completamente antidemocrático, pedindo intervenção das Forças Armadas, e ficaram ali como se fosse, aliás, foi permitido pelo próprio Exército, que não os retirava de lá. Eu fico imaginando se tivesse uma greve de professores ali, se nós ficaríamos ali 2 horas. Se fosse o MST, não ficava 2 minutos. E eles ficaram um mês ali na porta. E isso no Brasil inteiro, e pedindo intervenção federal. E alimentado isso com o general Heleno, que saía das reuniões com o Bolsonaro e dizia: não percam a esperança, fiquem firmes. O general Heleno fez isso, general Braga Neto, que era o vice do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro a incentivar essas manifestações. Depois veio o dia 12, dia 24, já sabedores de que não havia nas Forças Armadas uma maioria capaz de exercer ali a intervenção federal. As Forças Armadas tinham uma avaliação de que não era possível fazê-lo, não havia clima para isso.
eles ainda tentaram explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, que a ideia era criar o caos. Cria-se o caos e, a partir daí, chama-se os setores das Forças Armadas para a intervenção golpista. Aquilo também falhou. E depois, no dia 8 de janeiro, foi também isso. Quer dizer, colocaram lá rapidamente os setores radicalizados, a polícia militar não agiu, porque o secretário de Segurança era o mesmo ministro da Justiça do Bolsonaro, que ele foi colocado pelo governador de Brasília, não agiu, a polícia deixou que aquilo evidentemente acontecesse, e a ideia era fazer o chamarisco, então, da tentativa de golpe, e com isso forçar os setores das Forças Armadas a entrar no processo. Um fato que identifica isso foi o tenente-coronel Mauro Cid, que estava indicado para ser o comandante das forças de Goiânia, que são as forças especiais mais preparadas para tipo de intervenções, guerrilhas, etc. E no telefonema que nós vimos depois, no telefone do Mauro Cid, um dos coronéis que incentivava o golpe, que foi ouvido na CPMI, que era o coronel Lawande, ele falou claramente, deixa o Mauro Cid agir, por que não vem as forças de Goiânia? São 1.500 homens que, se vierem armados, a gente efetiva isso. O Bolsonaro não pode ser mole, ele tem que fazer isso, o comandante do Exército não pode impedir. Então havia um movimento evidente para que isso ocorresse. E, de fato, se eles tivessem sido vitoriosos nesse planejamento, a reação seria, primeiro, uma reação que poderia ter tido muita repercussão, mortes, etc. Agora, não foi possível porque não havia maioria política. É bom dizer que tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira, nesse caso façamos justiça, reconheceram a vitória do Lula no dia seguinte, ou no mesmo dia. Isso foi um sinal de que o Congresso não entraria no clima golpista. Foram chamados pelo Bolsonaro de traidores. Ou seja, se são traidores, estavam traindo alguma coisa, alguma trama, que é o que eles pretendiam. E também não houve a manifestação que eles achavam de apoio popular para esses atos de intervenção nas estradas, em frente aos quartéis. Foram muita gente, mas basicamente os setores radicalizados deles. Não houve um acompanhamento social que garantisse, portanto, ou que chamasse o setor das Forças Armadas a isso. E eu acho que também não tinha clima internacional, né? Sim. Para esse golpe. Então, falharam, mas que a tentativa foi evidentemente clara, não resta dúvida. Só me chama a atenção, no relatório da CPI, dos nomes sugeridos para o indiciamento, foram 61 nomes, dos quais 30 são militares, incluindo militares de alta patente, né? Se a gente pegar a lista de intervenções militares na vida política brasileira, a gente vai ter ali desde a independência, a proclamação da República, tramas contra o governo Getúlio Vargas, golpe em cima de João Goulart, ditadura militar, ameaça recente do general Vilas Boas ao STF. Como é que você vê o comportamento das Forças Armadas nesse processo? E o que fazer com essa instituição da sociedade brasileira para que a democracia não fique sempre ameaçada? O ex-presidente Jair Bolsonaro aproveitou-se disso. Então, ele politizou as Forças Armadas durante todo o seu governo. Ele chamava do meu exército. Então, ele colocou as Forças Armadas como se fosse governo, e um governo de ultradireita. Isso já tinha lá dentro um campo fértil para crescer. Então, ele fez esse discurso e, ao mesmo tempo, apadrinhou para dentro do governo milhares e milhares de militares que passaram a fazer parte da equipe de governo. Não civis, mas militares. E no entorno dele, ele se investiu exatamente desses generais, que eram generais de alto escalão, e que tinham a ideia para garantir o governo Bolsonaro, custasse o que custasse. Por isso ele levou Braga Neto, o general Heleno, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, também, que foi parte essencial nessa tentativa de golpe, o almirante Garnier. Ele foi colocando o próprio Mauro Cid na ajudança de ordem, ele foi colocando no entorno dele esses policiais que, em geral, vinham dessas forças especiais. No exército são chamados de kids pretos. Tem treinamento de guerrilhas, são mais à direita do ponto de vista político. Ele politizou e os levou para lá. Então ele tinha uma equipe muito enfloiada nas Forças Armadas que era para lhe dar sustentação.
E é com eles que eles conversavam. E alguns civis que ali entraram, como o ministro Anderson Torres, que foi para lá também escolhido a dedo. Vamos lembrar que ele trocou o comando das Forças Armadas em um determinado momento, quando as coisas estavam, como ele radicalizou contra o STF, ele também mudou o comando das Forças Armadas. Então ele se preparava para isso. O Anderson Torres, o Silvinei Vasquez e alguns civis que eram da sua confiança que ficaram, mas em geral eram militares. Por que isso acontece no interior das Forças Armadas? Nós tivemos uma transição no Brasil que foi uma transição para a democracia, mas muito conservadora. Não houve, por exemplo, punição para os generais que torturaram, ou que tentaram, aliás, que fizeram a ditadura militar. Hoje dizer que é sem anistia é até para que isso, de fato, sirva de exemplo para o que deve ser a Força Armada e como ela deve ser trabalhada. Então, quando nós da CPMI, com muita pressão que houve, listamos quais eram os generais, os principais responsáveis, é exatamente para dar essa sinalização. Não dá para as Forças Armadas ter esse papel que eles querem dar uma versão do tal artigo 142, onde ela pode ser vista como poder mediador. De forma alguma, as Forças Armadas não são poder mediador. Quem é poder mediador, do ponto de vista jurídico, é o Supremo Tribunal Federal. Então, quando eles colocam essa possibilidade nas Forças Armadas, é exatamente chamar a possibilidade de intervenção violenta e de golpes, que é a análise que alguns deles fazem, né, do artigo 142. Então, acho que tem que ter punição aos responsáveis e uma despolitização ou despartidarização das Forças Armadas no Brasil. Bom, qual foi o papel e o impacto, né, dos depoimentos do hacker Delgatti Neto para a CPMI e as investigações? Ô, Nathalie, muito grande. Essa parte foi bom você lembrar. O hacker, esse hacker é o mesmo hacker de Araraquara. É o que desmoralizou o Moro, o Dallagnol, que conseguiu acesso àquelas mensagens que eles tinham e que depois ficaram famosas, que o The Intercept iniciou e depois fez uma série de outras mídias também. Fizeram um pool de divulgação disso, inclusive aí Folha de São Paulo e etc. Não sei se a Globo entrou. A Band News, vários entraram. O É da Coisa, né, através do Reinaldo Azevedo. Então, foi uma jogada que o The Intercept fez para mostrar que não era apenas alguma coisa de esquerda, mas que aquilo era real. E ali nós fomos vendo a desmoralização da Lava Jato, porque eles conversavam entre eles e o Moro combinava tudo com os procuradores para poder exercer uma pressão nos seus adversários políticos. Então, ali desmoralizou a Lava Jato. A Carla Zambelli, deputada, foi atrás deste hacker, propôs a ele ser empregado dela, ficar na Câmara, depois fazer pagamentos a ele, como de fato foram feitos, para que ele ajudasse nessa tentativa golpista. E o que foi oferecido ao hacker? Foi isso que ele falou com a gente. Duas coisas. Uma, que daria condições a ele de mostrar como fazer intervenção na urna eletrônica. O problema é que não tem jeito, porque a urna não é ligada a computador, não é ligada à internet. Então foi dito, isso não tem jeito, a não ser que o código-fonte seja revelado e se tem interferência nele. Por isso eles começaram a falar de código-fonte, que ele não era secreto, que não é absolutamente verdade. Ou seja, ele respondeu, não há como a gente demonstrar que as urnas eletrônicas são violáveis pelo sistema de internet, que elas não são. Agora, aí eles então solicitaram a ele que fingisse que estava numa urna, a urna seria fornecida para teste, para o comitê do Bolsonaro, e essa urna seria fraudada no sentido de sair um resultado que eles queriam demonstrar de fragilidade da urna, ou seja, votava-se no 22 e saía resultado 13. E o hacker seria contratado, ele foi ao PL, para que o Partido Liberal, o partido do Bolsonaro, reuniu com o presidente do PL, junto com a Carla Zambelli, e depois ele foi ao Bolsonaro. Ela levou ele lá, o hacker, ele tomou café da manhã com ele e o Bolsonaro fez o mesmo pedido. E garantindo a ele, inclusive, que ele não seria punido, que ele podia ficar tranquilo, que ele ia ganhar a eleição, que ele teria anistia. Ele prometeu um monte de coisa para ele.
E ele faria, no dia 7 de setembro de 2022, a um mês e pouco das eleições, ia encenar que a urna era frágil. Votava 22, saía 13. Agora imagina isso, no 7 de setembro, voltando um pouco mais de um mês das eleições, passando em programa eleitoral, que o hacker, aquele que era, vamos dizer, pretensamente de esquerda, porque ele foi contra a Lava Jato, diz que a urna é falsa e prova que a urna é falsa. Imagina o que seria um ambiente eleitoral no Brasil. E isso tem coisa que é incrível, por isso que eu disse que foi por um triz. Por que isso não deu certo? Um jornalista da época da Veja, que já tinha feito cobertura com o hacker na época da Lava Jato, ele foi acionado porque o hacker tinha medo do que poderia acontecer com ele e pediu que ele ficasse de olho naqueles movimentos que estavam acontecendo, que ele ia encontrar com o Carlos Zambelli e tal. E esse jornalista ficou atento, preocupado com isso. E esse jornalista conseguiu seguir, ele montou piquete, para usar aqui o nome da rádio, ele montou piquete no apartamento, na quadra onde a Zambelli mora, ou morava na época, departamento funcional de deputado, e quando ela saiu, ele seguiu. Ele viu então a Zambelli pegar o hacker e levar o hacker no palácio do Alvorada, e fotografou o hacker entrando e fotografou o hacker saindo. E ele divulgou isso na Veja. A Veja, então, divulgou que o movimento do hacker indo ao palácio, etc. Então, eles não tiveram jeito de fazer o movimento porque eles foram pegos antes. Se fizessem o movimento, ia ter a foto mostrando que aquilo tinha sido combinado com o Bolsonaro. Mesmo assim, não desistiram. Eles ainda combinaram com o hacker depois, que pode ter sido isso lá no futuro, depois, já perto do dia 8, que seria ele grampear os ministros do Supremo. Ou pelo menos dizer que ele havia grampeado, mas quem ia grampear era o senador Marcos Duval, naquela tramóia esquisita. E o hacker ia assumir como dele também o grampo, para poder aí dizer que o Supremo trabalhava pela eleição do Lula, etc. Então o hacker revelou isso tudo na CPI e tinha prova de que ele esteve com o Bolsonaro, etc. Então, eu acho que foi fundamental o episódio do hacker na CPI para mostrar à população o que de fato estava combinado. Se tivesse dado certo do hacker ir lá, 7 de setembro, um mês e pouco antes das eleições, e mostrar a fragilidade de urna, imagina o que iria virar esse Brasil a um mês e pouco das eleições, né? E como vocês lidaram com o processo de desinformação que foi produzido em torno da CPMI e também nesse sentido, né? Porque o campo privilegiado de atuação daqueles que queriam inverter o discurso da CPI, dizer que era isso foi trabalhado muito em termos de desinformação. Como que a equipe da CPI lidou com isso e procurou também trabalhar uma versão diferente, né, que eu acho que acabou predominando no final? Eles deram um tiro no pé, né? Eles tinham convicção de que, falando a versão deles nas redes sociais deles, que são muito fortes, aquilo ia virar a verdade. Ou seja, o responsável, aliás, o voto em separado deles é isso, né? O responsável pelo golpe foi o presidente Lula, que fez corpo mole, e por fazer corpo mole não evitou que eles entrassem nos 3 poderes para culpar o Bolsonaro. Então, que tudo aquilo, 8 de janeiro, a responsabilidade era do presidente Lula. Foi ele que fez deliberadamente isso, inclusive viajou para Araraquara, e essa é a versão que eles tentaram dar. E trabalharam duramente nessa versão, durante todo o processo da CPI. Ele era muito pouco provável, né, que alguém, além da bolha deles, acreditasse nisso, mas eles trabalharam com afinco nisso. Eu digo que é tiro no pé porque eles não conseguiram fazer com que isso prevalecesse. Eu acho que por alguns motivos. Primeiro, porque era muito frágil a argumentação, né? Uma argumentação muito frágil, semelhada à Terra plana. É tão incrível como a Terra plana. Quer dizer que o presidente Lula, ele queria que isso acontecesse, avisou o ministro Dino para deixar acontecer, quebrar os poderes todos, para julgar a culpa no Bolsonaro. Um negócio, para que o presidente Lula iria fazer isso, colocar em risco quebradeira, o início do governo, há 7, 8 dias do governo, para julgar a culpa em Bolsonaro? É um negócio muito incrível, muito...
Então, acho que isso contou por um lado. O outro, sejamos também sinceros, a mídia não comprou isso, né? A grande mídia. Folha, Globo, Band, acho que nem a Record teve coragem de comprar isso, essa versão. Então, eu acho que eles ficaram isolados também na mídia tradicional. Não houve adesão a esse tipo, a não ser uma ou outra, né, daquelas deles mais radicais. E aí eles se restringiram à bolha deles, não conseguiram sair da bolha. Então, isso foi muito espalhado na bolha deles. E com a questão da CPMI, que acabou virando algo que muita gente viu, e a fragilidade da argumentação, então acabou prevalecendo na maioria da sociedade a versão de que houve sim uma tentativa de golpe. Então acho que aí eles deram um verdadeiro tiro no pé, porque agora o relatório ganha credibilidade social e é o relatório oficial do Congresso Nacional que diz que o principal responsável pela tentativa de golpe foi Jair Bolsonaro. Isso vai piorar a situação dele. Então acho que foi um tiro no pé de canhão. Mas acho que eles tiveram uma autoconfiança de que a rede deles é tão poderosa, e é de fato grande a rede, que eles achavam que essa mentira ia prevalecer, ou que a versão deles, né? Eu não sei se todos acham que é mentira, não. Alguns eu acho que acham, né? Por exemplo, um delegado Ramagem, o cara é delegado da Polícia Federal, tá? Acostumado a fazer investigação. Achar que o Lula era responsável por fazer um relatório desse, eu não acredito que ele acredite nisso. Ora, sei lá, a Damares, não sei o que a Damares acredita, então sei lá. Os filhos do Bolsonaro fingem que acreditam em qualquer coisa, né? Mas, enfim, então acho que tem muito fingimento, pode ser que tenha algum outro que, de fato, venha acreditar numa asneira dessa. Como você analisa o argumento dos parlamentares de oposição que propuseram um relatório alternativo para poder justificar o pedido de indiciamento de autoridades do governo atual em relação aos eventos? É isso que eu disse, é incrível. Eu cheguei a fazer uma brincadeira, Nathalie, dizendo o seguinte, que isso não deu certo porque tem algumas coisas que é muito difícil de você fazer as pessoas creem. Então, brinquei na CPI e disse, olha, qual a cor do cavalo branco Napoleão? É branco, jamais será vermelho. Então, não adianta eles tentarem convencer o povo de que o cavalo branco Napoleão é vermelho. Então, acho que tinha uma incredibilidade muito grande na parte deles. Eu acho que por isso eles acabaram se dando mal, né, nesse episódio. Mas, olha, são resilientes, viu? O bolsonarismo é algo impressionante, é resiliente. Eles mantêm a versão, os deputados, senadores, até a última hora. É uma resiliência grande, é um problema, quando colocam uma versão fake news, uma versão mentirosa, eles vão com ela com todo afinco, querem que a população acredite, e muitas vezes com coisas perigosas. Essa é uma, né? Não era nada mais, nada menos do que brincar com o sistema democrático brasileiro. Agora, imagina se isso tivesse dado certo. Ou ia ter muito sangue no Brasil correndo, ia ser um desastre, mas eles iam se apoderar do poder das Forças Armadas. Nós podíamos estar num período muito ruim da vida política brasileira, já assistimos isso na época da ditadura, agora eu acho que até com mais radicalidade, porque a resistência seria muito maior pelos tempos que vivemos, né? Mas levaria o Brasil ao buraco, com certeza, tanto do ponto de vista internacional quanto aqui, uma crise aprofundada no país. Já não é fácil reconstruir o país depois do que fizeram, que é o lema que nós estamos, reconstrução e união. Temos que fazer isso com a frente muito mais ampla do que gostaríamos, até do ponto de vista de um programa mais avançado. É um momento que a gente precisa de fazer uma análise política, né, do Brasil hoje com muito detalhe, muita perseverança, mas ao mesmo tempo muita amplitude. Rogério, a base governista no Congresso, ela hesitou inicialmente em apoiar a CPMI, né? O jornal Globo, em editorial no dia 16 de março, condenou a realização de uma CPMI com essa finalidade, dizendo que ela não tinha nada a acrescentar às investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e ao próprio empenho do Supremo. A Folha, no dia 19/10, portanto, há poucas semanas, seguiu na mesma linha criticando os resultados da CPMI. Passados esses 7 meses do primeiro editorial que eu mencionei e alguns dias do editorial da Folha,
o que você destacaria como acréscimo e colaboração que a CPMI deu a esse processo, que é diferente desses outros agentes que também estão envolvidos com as investigações? Bem, eu acho que o governo inicialmente errou ao não querer a CPMI. Eu, inclusive, fui autor de um pedido de CPMI, que depois foi congelado, porque não era a posição do governo e não virou a posição majoritária do PT. Mas eu, junto com mais 2 deputados do PT, Natália Bonavides e um deputado da Bahia, esqueci. Mas nós 3 chegamos a propor a CPMI. E eu acho que se tivesse sido feito naquela época e naquela hora, talvez os resultados fossem até, vamos dizer, mais... limitaria ainda mais o discurso depois que eles tentaram fazer. Então, acho que foi um erro, devia ter feito. Não é que o governo tivesse medo, mas você sabe como é pensamento de governo, né? O governo não quer nada que atrapalhe, eu quero governar, eu quero fazer meus programas sociais, não deixa de ter razão. Eu preciso ter maioria no Congresso, eu não quero chateação, deixa que a Polícia Federal, o Supremo e o Ministério Público cuidam disso, que é eles que devem cuidar. Mas eu sempre achei que tinha parte política. E como se tratava de bolsonaristas, essa parte política precisava ser disputada com eles. E, de fato, isso ocorreu. Até que o governo viu que não era mais possível negar a existência da CPI, porque ficava parecendo que havia medo de fazer apuração. Então, o governo se rendeu a isso. Foi quando saiu, inclusive, aquela versão falsificada, né? Vou botar aspas aí, mas falsificada do G. Dias, do general G. Dias, no Palácio, onde eles mostraram só um pedaço da entrada dele, e aí começou a julgar cortina de fumaça como se a responsabilidade fosse do governo. Aí o governo viu que era necessário travar o debate. Então nós entramos na CPI com força, reverteu-se o discurso, olha, se é assim, vamos fazer o debate. Não há o que temer do debate. Embora nunca foi o gosto do governo ficar debatendo esse tema com outros temas que são prioridades para o Brasil, que podiam estar no Congresso Nacional, implantação dos programas sociais, reforma tributária. O governo não deixa de ter razão, mas eu acho que para enfrentá-los era necessário fazer. O que é o resultado final disso que mostra que também, eu não vi esse editorial agora, mas tanto da Folha quanto do Globo não condizem. É que você tem agora um posicionamento político do Congresso Nacional. Houve uma tentativa de golpe. Você entrega ao Supremo, nós vamos entregar amanhã, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União, algo que é muito bem elaborado, o relatório ficou muito bem elaborado, que tem complementos de prova, mas que tem uma análise do quadro também muito aprofundada. Ou seja, você entrega ao Supremo e diz, olha, Supremo, sem anistia, isso aqui são os que nós indiciamos como responsáveis pela articulação do golpe. Então, eu acho que nós demos força política a algo que precisa de força política até para ter essa justificativa e ter respaldo para que se continue. Você não pode julgar apenas para o Supremo a tarefa de fazer o julgamento de algo que foi uma tentativa política de golpe de Estado. Então, eu acho que o Congresso Nacional se posicionar é uma força muito grande. Importante. De que modo você entende essas alegações feitas no relatório sobre golpe de Estado e violência política influenciam a maneira que a população enxerga a democracia do Brasil? Eu acho que ajudou também, viu? Um setor grande da sociedade passou a vislumbrar, viu? Coisa que, às vezes, você vê o dia do quebra-quebra. Isso vai esfriando na memória das pessoas. Eu acho que isso trouxe luz a um ato. E trouxe luz e debate. Então, tudo isso eu acho que educa a sociedade brasileira também para o processo democrático. Acho que é outro ganho da CPMI. Ótimo. Acho que para a gente ir finalizando também nossa conversa, eu gostaria de ver com você uma questão. Nós aqui trabalhamos na Rádio Piquete recentemente a cobertura da mídia em torno dos 10 anos dos protestos de 2013. Né? E coincide, né, que os protestos de 2013, depois o 8 de janeiro de 2013. E me chamou a atenção, Rogério, algumas pessoas, inclusive o Reinaldo Azevedo, que a gente citou aqui inicialmente,
ele falou que o 8 de janeiro foi a continuidade das jornadas de 2013 numa associação muito, a meu ver, assim, muito linear dos dois processos. E eu gostaria de saber como que você vê esse processo e se você acha que há alguma relação entre esses dois acontecimentos. Olha, eu tenho uma análise até mais crítica do que a esquerda tem aquele 2013. Achei aquilo muito estranho. Na época, nós inclusive, porque a esquerda não tentou participar e conquistar setores daqueles atos. Olha, aqui em Belo Horizonte nós tentamos. Até caminhão de CUT nós fomos. A rejeição era muito grande. Eu acho que ali já havia, sim, um embrião de um questionamento à direita que estava sendo fomentado e a gente não via, principalmente em redes sociais, que era algo que para a gente ainda era uma surpresa, né? Que hoje não é tanto. E não acho que seja tão automático como o Azevedo colocou, o Reinaldo Azevedo colocou. Mas acho que ali houve sim um certo, como é que eu diria, um certo olhar das chamadas classes médias ou pequena burguesia para a direita no processo político, especialmente a pequena burguesia. Então acho que ali ela já regimentou setores da sociedade com outro tipo de olhar que questionava muito mais a validade do Estado enquanto algo que é preciso para diminuir injustiças sociais, para dividir renda, e colocou o Estado como o pecador disso tudo, como se fosse possível, sem Estado, fazer justiça social, e que o Estado era o prejuízo disso. E vários e amplos setores, isso é comum na pequena burguesia, mas ganharam setores médios da sociedade. Eu acho que ali, sim, houve uma guinada, no meu entendimento. O que pode ser esperado do Ministério Público em relação à análise do relatório da CPMI e dos indiciamentos propostos? Espero que agora, sem o Aras, né, a gente tenha que isso seja analisado, juntado prova e remetido ao Supremo Tribunal Federal. E acho que será. Não tem como, depois de um ato desse tamanho, com uma CPI, com a posição do Congresso Nacional, eles simplesmente desconhecerem isso. Acho que o momento é outro. E também, para acalmar um pouco, é preciso dizer que já existem processos que estão já com o Supremo Tribunal Federal e já foram abertos, ou seja, a CPI será analisada por eles. Um deles está com o Alexandre de Moraes, que é esse que nós vamos então entregar à CPI, que é o inquérito da autoria intelectual do golpe. Aliás, o Bolsonaro está nesse inquérito. Então, necessariamente, o relatório da CPMI irá para esse inquérito já existente. Então, mesmo, vamos dizer, numa hipótese que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, não desse sequência, já existe inquérito que cabe muito bem o relatório da CPMI. Bom, nosso momento panfletagem agora, se tiver alguma experiência cultural para poder compartilhar com a gente, essa é a hora. Bem, eu estava dizendo, eu assisti ontem um filme policial interessante, chama Camaleão. Ele é de agora, é recente. Eu acho que é interessante, é um momento de diversão bom. Eu tive outro dia no Candonga também, presenciei, fui lá ver uma peça deles. Eu sou ruim de guardar os nomes, né? Mas foi agora recente, o Candonga é uma peça que tem ali, né? Nós fizemos ali na Praça da Estação. Sim. E a gente participa ativamente do ato. Então você vira ator também, você vota no teatro, desde na peça. São duas experiências interessantes que eu tive aqui com teatro, vamos dizer, e com o filme, né? Agora, livros eu estou relendo o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Com essa agitação na América Latina, é sempre bom ler um pouco de Gabriel Garcia Marques. Essa é uma grande indicação, um grande livro. Estou relendo, né? É um livro que você pode ler 2, 3, 4 vezes, que não enjoa. É um bom livro. Sim. Uai, eu também tenho uma indicação, Nathalie, para o momento panfletagem. Eu vou indicar hoje Um Defeito de Cor, que é um livro que eu acabei de ler, uma história fascinante, né? Da Ana Maria Gonçalves, né? Ela retoma vários aspectos da escravidão no Brasil. Eu acho que muitos dos problemas que a gente tem na sociedade brasileira têm a ver com o nosso passado de escravidão.
nós temos, em termos de idade do país, mais tempo na escravidão do que na liberdade, né, dessas populações que foram violentadas durante séculos de escravidão no Brasil. E a narrativa, a narração desse livro é uma coisa assim, muito legal, porque ela traz alguns conflitos, né, situações de violência, mas também situações de afirmação, de luta, de resistência, né? Eu achei, assim, uma viagem muito legal, um livro grande, né? Eu tô pelejando com ele aí tem uns 3 meses, né? São 900 e tantas páginas, mas eu acho que vale a pena para quem tiver interessado, né, nessa temática, ler aí Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Fica aí a minha indicação. Então a gente fica por aqui. Muito obrigada pela presença, Rogério. Foi muito bom o papo. Obrigado, Nathalie. Gostei muito e contem comigo. Precisando, estamos aí, viu? Agradecer o ESO também. E a PUC, né? Parabéns aí pelo trabalho e pela Rádio Piquete. Isso aí. Obrigado, Rogério, por ter vindo. Obrigado, Nathalie, também, por ter conduzido tão bem esse trabalho. Obrigado também à equipe de comunicação que nos acompanha aqui. É isso, então. A nossa equipe de pré-produção ela é composta por Hércio Sena, José Milton Santos, Maria Luísa Guidugli, Nathalie Escobar, eu. A nossa equipe de comunicação é composta por mim, André Fonseca, Camila Dutra, Maria Luísa Guidugli, Vitor Enzo Rodrigues, João Victor Plá e Ana Clara Torres. E a produção é do Centro de Crítica da Mídia, Laboratório de Vídeo, da FCA, Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. É isso.